Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio! Olá pessoal, boa tarde para todos vocês. Estamos aqui com mais um programa Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês nesse programa maravilhoso de hoje. Eu quero que vocês nos acompanhem pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos no YouTube, Instagram e Facebook, e nos canais de TV, Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. E hoje vamos falar de um tema extremamente importante aqui no nosso podcast Fique Bem. Vamos falar sobre o aumento do número de infartos no sertão paraibano. O que fazer? Como a gente pode entender esses processos de que as pessoas estão infartando cedo demais? E ninguém melhor para falar sobre isso do que o Dr. Luan Martins, que é médico cardiologista e vem trazer para a gente essa gama de conhecimento sobre os casos de infarto que tem aumentado ainda mais aqui no nosso sertão paraibano. Seja bem-vindo, Dr. Luan. Boa tarde, Deise. Boa tarde a toda a audiência da TV Sol. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, né? E é sempre bom falar sobre a saúde do coração e sobre temas que são pertinentes ao nosso sertão. Com certeza. E para que a gente possa conhecer um pouco você, eu quero que você fale um pouco sobre quem é Dr. Luan Martins. Eu sou Luan Martins, eu sou natural de Souza, também sou sertanejo, né? Mas moro aqui em Patos há mais ou menos um ano e meio. Vim de Recife, né? Eu fiz medicina na UFPB, em João Pessoa, né? E fiz 6 anos de medicina. Depois fiz 2 anos de residência de clínica médica também em João Pessoa, no HU. Depois fui para Recife e fiz 2 anos de cardiologia e mais 2 anos de cardiologia intervencionista e hemodinâmica, que é a área da cardiologia, que é a parte da intervenção, através de procedimentos minimamente invasivos. É ótimo. Então, comece explicando para a gente, doutor Luan, o que é de fato o infarto, como é que ele acontece? Veja,
A gente tem que saber que por trás do infarto existe uma doença chamada de aterosclerose. O que é aterosclerose? Geralmente, a maior parte dos casos de infarto ocorre decorrente da evolução da aterosclerose. A aterosclerose é uma doença que ataca, que afeta os vasos, os pequenos vasos, quer seja do coração, quer seja do cérebro, enfim, é uma doença sistêmica. Ela se caracteriza por depósito de placas de gordura que podem obstruir os vasos. Quando essa obstrução ocorre no coração, a gente chama de doença aterosclerótica coronariana. Essa doença ela pode gerar quadros como angina e ao quadro de infarto. O quadro de infarto ele se caracteriza pela obstrução aguda daquele vaso através de um trombo. Já existe lá uma placa. Essa placa ela pode se romper e forma-se um coágulo naquele vaso. Aquela obstrução leva à morte do músculo cardíaco que é irrigado por aquele vaso. Então isso a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Quando há uma obstrução que entope a artéria, que fecha a artéria, levando à morte das células do músculo cardíaco naquela região, levando a dor, levando ao que a gente chama de ataque cardíaco. Inclusive, até alguns pacientes podem ter quadro de óbito. Entendo. E fala pra gente um pouco sobre quais são esses sintomas de um infarto. Os sintomas de infarto são muito variáveis, né? Geralmente tem os sintomas clássicos e os sintomas atípicos. Quais são os sintomas clássicos do infarto? Dor no peito. Geralmente é uma dor no peito que é em aperto. A paciente refere uma dor na região que a gente chama de pré-cordial, na região do meio do peito. Essa dor ela pode irradiar para o braço ou para o outro braço, ambos os braços. Pode irradiar para o pescoço, para a região da mandíbula ou para as costas. Geralmente essa dor é associada com um quadro de dispneia, de falta de ar. O paciente fica com falta de ar, tem essa sensação. Ou um suor frio. Então, quais são os sintomas clássicos? Dor no peito, falta de ar e sudorese fria, suor frio. Além disso, existem os sintomas que são atípicos, como um mal-estar no estômago, uma sensação de angústia, né? Às vezes o desmaio, que a gente chama de síncope, que é a perda da consciência. Então, existem também arritmias, né? O paciente pode ter uma bradicardia, que é quando o coração desacelera, ou uma taquicardia, quando o coração acelera. Então, esses são sintomas mais atípicos. E nesses casos, muitas vezes as pessoas elas podem infartar, mas levar algum tempo, porque muitas vezes no senso comum, quando a gente para imaginar o fato do infarto, a gente pensa que, sentiu, morreu. Não, o infarto ele se dá por alguns dias ou não? Então, tudo depende da gravidade do infarto. Existem infartos que eles ocluem subitamente a artéria. Esses são os mais graves, que a gente chama na medicina de infarto com supra. Né? A artéria está pérvia e às vezes vem um coágulo que obstrui completamente a artéria. Ou a placa se rompe e se forma um coágulo lá que obstrui completamente a artéria. Esses infartos levam à perda importante do músculo cardíaco naquele momento, naquelas primeiras 12 horas. São os infartos mais graves. Existem aqueles tipos de infarto que o paciente já tem as placas, né? E ele vai sofrendo porque há uma redução do fluxo de sangue naquela região. E aí pode gerar uma oclusão que já não era tão pérvia a artéria e se oclui também e pode levar ao quadro de dor e perda daquele músculo. Então, de acordo com a gravidade das placas, de acordo com a gravidade do quadro, é que também a gente tem a gravidade dos sintomas. Mas, de modo geral, o infarto é um quadro grave que pode levar a risco de morte ao paciente, já que a área do músculo cardíaco está comprometida. Uhum. E para que a gente possa entender melhor, só idoso infarta? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que não, passou dos 50, ou gente jovem também tem infartado muito. Infelizmente ainda tem essa ideia, de que somente idosos com 70, 80 anos podem infartar. Uhum. O que a gente sabe hoje é que cada vez mais jovens, né, pessoas abaixo de 50 anos estão infartando. Isso porque houve uma mudança, né, dos fatores de risco. Né? Antigamente só idoso tinha hipertensão, só idoso, né, não tinha obesidade. Hoje mudou completamente esses fatores de risco. Né? A questão da hipertensão, da diabetes, acometendo cada vez mais pacientes jovens. Né? A questão dos hábitos alimentares que mudou nos últimos anos, né? Cada vez mais fast food, a alimentação desregrada, a obesidade, enfim. Tudo isso pode contribuiu de maneira importante para que cada vez mais pacientes jovens tivessem quadro de infarto. Você tem recebido muito no hospital pessoas jovens infartando? Sim, infelizmente a gente cada vez mais tem visto pacientes jovens infartando.
Por exemplo, ontem mesmo a gente atendeu um paciente de 18 anos, um quadro de suspeita de infarto, né? O paciente mais jovem que eu realizei uma angioplastia foi com em torno de 26 anos, né? Então, são pacientes jovens, são pacientes que têm uma vida longa pela frente, mas que no decurso da vida se vem com esse quadro que é potencialmente grave e que pode levar à morte. E como é que tem se dado o aumento do índice de pessoas que têm infartado aqui no sertão paraibano? Veja, essa tendência no sertão acompanha a tendência mundial. Sim. As doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, são as doenças que mais matam hoje no mundo. E cada vez mais aumentam, porque cada vez mais as pessoas elas têm fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Quais são esses fatores de risco? Hipertensão não controlada, né, pressão sempre alta, diabetes, né, obesidade, sedentarismo. As pessoas não valorizam o poder que a atividade física tem para reduzir o impacto das doenças cardiovasculares, né? Pessoas sedentárias, uso de drogas, infelizmente, sobretudo nos pacientes mais jovens, cocaína, crack, maconha, né? O tabagismo é um dos grandes fatores de risco para a doença aterosclerótica, para doenças cardiovasculares, entre as quais está o infarto. Além disso, a gente tem também o uso de anabolizantes, né? Outras doenças autoimunes podem levar também à doença cardíaca, a doença aterosclerótica. Então são várias doenças que se tornaram fatores de risco também na fase mais jovem da vida. E em pacientes mais jovens que chegam a infartar, existe a questão genética? Como essa genética ela é mensurada na pessoa? Alguns perfis de paciente têm a doença, tem fatores de risco hereditários, né? Tem doenças que afetam, por exemplo, o colesterol, que a gente chama de um padrão de colesterol alterado de padrão familiar. Essas pessoas têm tendência a ter mais cedo aterosclerose, que a gente chama de doença aterosclerótica precoce. Esses pacientes que têm um colesterol muito alto já na infância, essas pessoas têm uma tendência maior a ter doença coronariana. Além disso, há também doenças que de forma de má formação das coronárias, né? Algumas pacientes, a gente chama de coronárias anômalas, eles têm a implantação indevida, anormal das coronárias no coração. Isso pode levar também a eventos agudos, como o infarto agudo do miocárdio. E é interessante a gente entender que muitas vezes é importante fazer o check-up, né? Para que a gente possa entender como é que está a saúde do nosso coração. De quanto em quanto tempo, doutor Luan, é importante fazer esse check-up e a partir de que idade? Veja, eu sempre falo o seguinte: o segredo da cardiologia é a prevenção. É a grande aliada da cardiologia. Se a gente se previne, né, até estava falando para você que a prevenção é um investimento a médio e longo prazo. Talvez a pessoa não perceba que fazendo um check-up, a prevenção, né, mudando os hábitos de vida, hábito alimentar, começando a atividade física, ela talvez não perceba os efeitos de imediato. Mas daqui a 5, 10, 15 anos, esses efeitos vão se refletir na vida da pessoa. É um investimento na sua saúde a médio e a longo prazo. Por exemplo, se você já tem um histórico familiar importante de doença coronariana, de doença de infarto na família, tem paciente meu que já teve 10 óbitos na família por infarto, por morte súbita, né? Esses pacientes têm que começar a fazer uma prevenção precoce, né? Lá depois dos 20, 25 anos já deve procurar um cardiologista, né, para fazer uma avaliação e para calcular esses fatores de risco também, se estão se manifestando no seu organismo. Certo? Doutor Luan, quem tem morte súbita provavelmente já trazia algum fator de risco antes e não sabia? A morte súbita é uma entidade clínica na medicina que a gente fala que leva a uma parada cardíaca de maneira assim, inexplicado. Assim, o paciente vinha bem e de repente tem a parada cardíaca, tem a morte súbita. As causas da morte súbita podem variar. A principal causa é o infarto agudo do miocárdio, sim. Mas existem algumas arritmias malignas, algumas síndromes genéticas que podem levar à morte súbita. Algumas doenças também que podem levar essa doença, essa situação. Por exemplo, a dissecção da aorta, que é quando há um rompimento da grande artéria do corpo, pode levar à morte súbita. Algumas arritmias que a pessoa já tem tendência a tê-las, pode levar à morte súbita. O infarto agudo do miocárdio pode levar, até a embolia pulmonar pode levar à morte súbita. Então é preciso entender qual foi a causa da morte súbita. Claro que a grande maior parte é doença coronariana.
E muitas vezes as pessoas, quando morrem de morte súbita, elas não fazem, muitas vezes não querem nem fazer autópsia para ver, né? Exato. A autópsia seria fundamental até para a gente calcular qual é a incidência dessas doenças na nossa população. Nos países mais desenvolvidos, a autópsia é obrigatória, até para se desenvolver técnicas de prevenção. Sim. Certo? Principalmente dentro da família, né? Exatamente. Do núcleo familiar. Tanto é que quando a gente tem um caso de morte súbita, a gente tem que investigar parentes próximos, para tentar identificar se é uma doença coronariana, se é doença genética, se é alguma doença que afetou o coração, se é alguma doença já congênita, enfim. Tem que esclarecer qual é a causa que levou aquele paciente, muitas vezes jovem, né? Muito paciente que vai jogar bola e tem uma morte súbita, abortada. Tem que saber qual é o mecanismo que levou aquele paciente a ter aquela morte súbita. E com que idade, mais ou menos, a gente já pode fazer essa prevenção? Depende muito da situação que você quer fazer esse check-up. Por exemplo, tem muito paciente de 30, 35 anos que vai fazer o check-up porque quer iniciar uma academia, quer iniciar uma atividade física, mas quer correr, né? Então, você tem que saber qual é o objetivo também do check-up. Né? Se você tem na sua família já um histórico importante, é necessário você fazer isso precocemente, né? 20, 25 anos, né? Ou se você já tem mais de 30 anos e quer fazer uma atividade física, quer fazer alguma modalidade de esporte, precisa também avaliar a sua capacidade cardiopulmonar e ver também se você tem algum risco para a doença coronariana, para morte súbita, para arritmia, enfim, fazer uma avaliação cardiológica. Ótimo, é bom a gente saber, né? Porque não existe uma idade, quando você é jovem, não existe uma idade, assim, tantos anos. Mas assim, você tem que saber se você tem algum sintoma. Sim. Né? Muito paciente guarda os sintomas. Então, se você tem algum sintoma, não é bom você guardar os sintomas. Né? Dor no peito, se você faz alguma corrida, corre e tem um cansaço desproporcional àquele exercício físico, né? Palpitações, desmaios. Então tem que investigar para ver se esses sintomas já são uma manifestação da doença cardíaca. E é interessante porque a gente só vê também assim, o número de atividade física crescer, isso é muito bom, né? Isso. Como você mesmo relatou, mas poucas pessoas fazem essa avaliação cardíaca antes de iniciar as atividades. E pode gerar que tipos de perigo quando a pessoa não faz essa avaliação? Isso até é um assunto interessante, porque eu tenho muito paciente que é atleta e paciente que está iniciando a atividade física, né? Então, assim, qual é a importância de fazer uma avaliação que a gente chama de pré-participação? A avaliação de pré-participação não é somente uma avaliação voltada para aquela atividade física, mas é uma avaliação cardiológica geral. Você faz um check-up cardiológico geral. Essa avaliação pré-participação tenta identificar quais são os fatores de risco que o paciente tem naquele momento. O paciente tem hipertensão? O paciente tem diabetes? O paciente tem alguma limitação que impossibilita ele realizar aquela atividade física? Né? Quais são os fatores de risco da família daquele paciente? Aquele paciente usa alguma medicação que possa colocar em risco a realização daquela atividade física? Então, são várias análises, né, que é constituída por análise clínica, anamnese, que a gente chama, uma entrevista bem feita, o exame físico, que o médico vai examinar o paciente, vai ver se ele tem algum sopro, algum ritmo anormal no coração, vai auscultar o pulmão, vai palpar os pulsos. O exame eletrocardiográfico, que é o eletrocardiograma, né? O paciente tem que fazer um eletrocardiograma, toda avaliação pré-participação tem um eletrocardiograma. E da junção desses três, anamnese, exame físico e eletrocardiograma, o médico vai avaliar se há necessidade de outros exames. Não são todos os exames, mas ele vai avaliar qual o exame que o paciente precisa fazer. Daí, também se pode fazer também o teste cardiopulmonar, que é como se fosse um teste de esteira, que se avalia a capacidade pulmonar do paciente e também capacidade cardiológica. Qual é a frequência cardíaca adequada para o treino, né? Quando é que pode variar a sua frequência máxima, né? O seu treino pode ir até qual zona. Então, são várias respostas que a gente dá ao paciente que quer realizar uma atividade física de moderada intensidade ou até de grande intensidade. Até porque você vai tendo um norte, né, de como você pode fazer, isso é muito importante. Exatamente. Você não vai fazer algo de uma forma
solta, sem... isso, É orientação. até bom para o personal daquele paciente, Sim. para o profissional que acompanha o educador físico, saber, né, até Sim. quais são a variação de frequência cardíaca, se existe algum risco, se o paciente ultrapassar aquela frequência, entendeu? As zonas de treino, as mais adequadas. Tudo isso pode dar uma avaliação pré-participação. Ótimo. E vocês, médicos, cardiologistas, chegam a indicar qual seria um melhor exercício para tratar essas doenças cardíacas? Vários estudos tentam responder essa pergunta, né? Inclusive, o último consenso americano da cardiologia do esporte, ele mostrou que a atividade resistida, que é a academia, que a pessoa, a maior parte das pessoas conhece como academia, como musculação, né? A musculação ela também tem um valor importantíssimo quando associado à atividade aeróbica na redução das doenças cardiovasculares, né? Pra você ter uma ideia, estudos observacionais mostraram que a atividade física, quando composta de atividade aeróbica com atividade resistida, com musculação, pode reduzir em até mais de 30% o risco de morte cardiovascular. Isso em estudos observacionais. Isso para a gente é uma grande resposta àquilo que a gente já vinha falando, né? A musculação, a atividade aeróbica, todas elas, quando bem empregadas, quando bem realizadas, bem orientadas, elas têm sim um impacto fundamental, importantíssimo, na redução de morte cardiovascular. E quando existem aquelas pessoas que só querem fazer uma atividade física uma vez na semana, vai surtir um efeito? Esses estudos observacionais e também esses consensos, eles mostram que para ter um efeito a médio e longo prazo, precisa pelo menos ter um tempo mínimo. Geralmente a gente coloca 150 minutos por semana para alcançar um efeito benéfico para o coração. 150 minutos por semana, a gente intercala aí ou até 5 vezes na semana durante 30 minutos. Então, a gente geralmente indica isso aí. É claro que cada paciente vai ter uma zona de treino, uma zona de exercício. A gente também não pode... O paciente infartou, eu não posso também equiparar esse paciente a um paciente que é jovem, que não tem nenhuma comorbidade. Então, tudo depende do paciente. Por isso que é fundamental a avaliação pré-participação, porque a gente avalia o paciente como... Cada paciente é uma particularidade. A gente avalia o paciente como pessoa. As comorbidades daquele paciente, as capacidades daquele paciente, os objetivos daquele paciente e os riscos que o paciente tem ao realizar determinada atividade. Entendo. E quais são os maiores riscos que a obesidade ela pode trazer para o nosso coração? Bem, a obesidade precisa ser entendida como uma doença crônica. Sim. É uma doença crônica. Mais do que questão de estética, a obesidade ela é uma doença que ela resulta em várias comorbidades para o organismo. A obesidade está relacionada ao aumento da pressão arterial, hipertensão. Ela resulta no aumento dos níveis glicêmicos, levando à resistência insulínica e à diabetes. Ela leva à limitação funcional do paciente. O paciente que é obeso não tem tanta capacidade de se exercitar. E isso, diminuindo sua capacidade de exercício, também aumenta o risco cardiovascular. Leva também à apneia do sono, pode resultar em pacientes que têm dificuldade para dormir, e isso também aumenta o risco cardiovascular. Além de que a obesidade, nos últimos anos, ela é entendida como uma doença inflamatória. Sim. Ela leva a uma inflamação sistêmica, que leva ao que a gente chama de disfunção endotelial, disfunção das paredes dos vasos. E associada a outro risco que ela também leva, que é a dislipidemia, que é o acúmulo de placas de gordura nos vasos. Aí você junta o acúmulo de placas de gordura nos vasos com a disfunção da parede do vaso, isso leva à aterosclerose. E a aterosclerose leva a doenças como AVC, a infarto, a angina, né? Aumenta dessa forma o risco cardiovascular. Então a obesidade, sem dúvida, é um dos grandes fatores de risco para doença cardiovascular. A gente volta novamente e fala sobre qualidade de vida, né? Exatamente. E quais são esses fatores maiores que as pessoas elas podem aderir para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor e cuidar melhor do coração? Então, qualidade de vida é igual a prevenção. Você não vai observar, talvez você não consiga observar em um mês, em um ano, o benefício que a prevenção, que a mudança da qualidade de vida trouxe para você. Mas a médio e a longo prazo, você vai conseguir identificar isso. Por exemplo, hábitos alimentares. Se você tem uma dieta saudável, né, com
com salada, verdura, evitando frituras, né? Menos carne vermelha, menos sal. Isso vai ter um impacto sobre a saúde dos vasos, sobre o desenvolvimento da aterosclerose e vai diminuir a morte cardiovascular. Atividade física, musculação, atividade aeróbica, hidroginástica, enfim, qualquer atividade física, a gente sabe comprovadamente que reduz morte cardiovascular. Né? Tomar as medicações de maneira correta, se o paciente é hipertenso, né? Tomar a medicação, se o paciente tem colesterol elevado, ser tratado da maneira adequada para isso. Então, tudo isso resulta numa prevenção cardiovascular que resulta em qualidade de vida daqui a 10, 15 anos, né? Na fase mais avançada da vida. É, desse jeito. A gente tem que se cuidar mesmo para entender que qualidade de vida é aquilo que a ciência mostra que é, né? Exatamente. Porque muitas vezes no subjetivo das pessoas, elas pensam, e pensam muito assim hoje, que eu posso comer tudo porque eu mereço. Exatamente. Né? Ou que o meu corpo tá assim, é legal e eu não me preocupo com a estética. E não é sobre estética. É sobre o problema não é estética, né? Isso. Às vezes confundo, não, que faz uma academia, porque é por estética. Não, é por saúde mesmo. E isso é comprovado pela ciência. Sim. Não é estética, é qualidade de vida, é longevidade, que é um termo que a gente usa muito na medicina atualmente. Uhum. No entanto, que eu falo que o bônus da atividade física é um corpo legal. Exatamente. Né? Mas todos os outros benefícios são bem maiores. E nesse aspecto de qualidade de vida, entra um dos temas que talvez para mim é o que eu mais percebo no consultório. É a saúde mental do paciente, né? A saúde emocional do paciente. A gente vive num mundo estressante, né? Que nos cobra muito, que nos exige muito. Né? E a saúde mental, quando ela não vai bem, a saúde emocional, quando você não vai bem consigo mesmo, isso aí prejudica também o coração. A gente sabe que vários fatores que antigamente a gente não levava em consideração, há 30 anos, há 40 anos atrás, a gente não levava a questão da saúde mental no risco cardiovascular, nem a questão da espiritualidade também. Então a gente sabe que existem sim um impacto positivo da espiritualidade, do bem-estar emocional, do bem-estar até psicossocial no impacto das doenças cardiovasculares. Isso os estudos comprovam e a gente reflete isso na nossa prática clínica. Isso é maravilhoso, né? Porque eu costumo dizer que nós não trabalhamos mais sozinhos, né? Exatamente. A gente tem que estar percebendo ali outras áreas, principalmente o nosso emocional, que grita muitas vezes, né? A gente tem que olhar para o paciente, isso eu falo muito para meus colegas médicos, até para os estudantes de medicina. Não olhe para o seu paciente como se fosse a hipertensão, o infarto. O paciente infartar, não. É um paciente que tem aquela doença, mas que é um ser complexo. Sim. E dentro dessa complexidade do ser humano, existe um fator que é fundamental, talvez o mais determinante, que é a questão mental. Né? Aquilo ali vai ter um impacto muito grande no diagnóstico, no tratamento, da adesão do tratamento do paciente e também no sucesso daquele tratamento, na cura. Exatamente. E para tirar uma dúvida, né? Uma dúvida extremamente pertinente, inclusive para as pessoas que sofrem muito com ansiedade, ansiedade mata, ela traz esse fator cardíaco porque eu escuto muito isso no consultório. Desde eu tive uma crise de ansiedade tão grande que eu pensei que eu iria infartar, né? E eu sempre olho assim, eu digo, olha, é importante fazer uma avaliação com o cardiologista, porque se você sentiu isso dessa forma, nessa intensidade, é importante avaliar. E aí, mata a ansiedade, porque tem pessoas que geram esse pensamento e têm certeza que vão morrer. Veja, a gente tem que compreender a ansiedade como um status em que o organismo ele responde, ele acelera o coração, ele causa sudorese fria, ele manifesta aquela ansiedade de maneira objetiva através de sintomas e sinais. Então, se o paciente já é hipertenso e está numa crise de ansiedade ou está num quadro de estresse crônico, ele vai sim piorar o quadro de hipertensão, vai piorar o quadro de diabetes, vai alterar até a sua adesão ao tratamento, e isso tem impacto negativo sobre o tratamento e a situação da doença do paciente, levando a desfechos negativos. Além disso, o estresse crônico ele altera a bioquímica do organismo. A gente já tem estudo que mostra isso. Essa alteração através desse estresse crônico pode levar também a um quadro de inflamação, de disfunção endotelial, que pode também favorecer o desenvolvimento de doenças que podem acometer o sistema cardiovascular, inclusive até com quadros de infarto.
Pessoas que têm síndrome do pânico, doutor Luan, eu acredito que você já deve ter atendido pessoas assim, que têm aquela sensação real de morte. Quais são os procedimentos para essas pessoas? O paciente chega com síndrome do pânico ou alguma doença que leva a ter sintomas cardiovasculares, né? Primeiro de tudo é acolher esse paciente. É você não desmerecer ou não desacreditar os sintomas desse paciente. Aquilo ali naquele paciente é real. Então precisa ser acolhido, precisa ser respeitado, precisa ser escutado e precisa ser investigado. Então, a partir do momento que a gente tem contato com um paciente que tem algum problema psicossocial ou que tem alguma somatização de sintomas cardiovasculares, é investigar, acolher e investigar. Se houver realmente alguma evidência de risco cardiovascular naquele paciente, aí tem que seguir o tratamento padrão. Eu pergunto porque muitas vezes a pessoa que está acometida com uma crise de síndrome do pânico, ela não vai chegar no hospital, na UPA, dizendo que está com síndrome do pânico. Exatamente. Ela vai dizer que vai estar infartando. Exatamente. Então, cabe ao médico acolher esse paciente, investigar de maneira adequada esse paciente, tentando ver se realmente é um sintoma orgânico ou um sintoma que vem da questão psicológica ou da questão da ansiedade. Mas nunca desmerecer o sintoma. É importante, essa escuta, ela é importantíssima, né? Porque muitas vezes a gente percebe que a humanização, ela tem sido mais escassa, né? Alguns profissionais, eles têm sido mais técnicos e têm esquecido dessa subjetividade do outro, né? Considerando a dor do outro, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, olha, eu fui pro hospital e a pessoa desconsiderou minha dor, disse que era só coisa da minha cabeça, passou um calmante e me mandou embora. Né? Óbvio que essa pessoa provavelmente vai ter outra crise. Né? Eu sempre tenho eu falo isso para meus alunos, quando eu pego algum aluno e passa por mim, me acompanha, eu sempre falo o seguinte: existe um segredo para você desenvolver uma boa medicina. 50% é você ser bom tecnicamente, estudar o máximo que você puder, desenvolver suas habilidades técnicas, né? Oferecer tudo que a ciência tem de melhor para aquele paciente. Os outros 50% é a humanização. É você conseguir olhar para o paciente como se fosse o seu pai, a sua mãe, o seu filho e casar os dois, humanização e ciência, levando o melhor da medicina para o paciente. Eu acho que isso muda completamente a relação médico-paciente, porque a gente vive numa sociedade que às vezes é muito egoísta e que consegue ver as pessoas só pelo que elas têm ou pelo que elas não têm. E muitas vezes a gente macula as pessoas pela questão da saúde. Não, a gente tem que ver o todo, né? O paciente como um todo. Isso é perfeito, perfeito mesmo. Eu acho que já é mais da metade do caminho que se percorre para um bom prognóstico, né, também. E isso é muito importante, essa sensibilidade. O mês de julho começa com uma super novidade aqui no nosso programa Fique Bem. É a estreia de um quadro de saúde muito especial, que é o Fala Onco, com a médica, a doutora Lidiane Guimarães, que é oncologista clínica e diretora do Centro de Oncologia H+Onco, que foi inaugurado recentemente aqui na cidade de Patos. Ela vai estar toda semana aqui no Fique Bem com a gente, falando sobre cuidado, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer. Será uma imersão enorme em saúde, ciência, bem-estar e com assuntos que impactam positivamente a vida de todos nós. Agora deixa eu apresentar para vocês, para que ela possa falar um pouco sobre essa especialidade da medicina, que é a oncologia clínica. Seja bem-vinda, doutora Lidiane. Deise, é um prazer estar aqui com vocês no Fique Bem, no nosso primeiro programa, falando com vocês sobre o nosso quadro, o Fala Onco. Esse quadro vai ser apresentado aqui no programa toda terça-feira. Vamos estar aqui diretamente do H+Onco, novo Centro de Oncologia do Sertão da Paraíba. E eu, Lidiane Guimarães, oncologista clínica, vou estar aqui com vocês, tirando dúvida, conversando um pouco mais sobre oncologia, falando sobre prevenção, sobre diagnóstico, sobre tratamento, enfim, de uma forma mais leve, mais tranquila. A gente sabe que é um assunto um pouco desafiador, que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, mas aqui no Fala Onco a gente vai conversar de uma forma mais leve sobre assuntos que vocês querem saber sobre oncologia, sobre o câncer. E o que faz o oncologista clínico? O oncologista clínico é um médico especializado para o tratamento do câncer. E ele vai conversar com o cirurgião oncológico, com o urologista, com o mastologista, com os outros clínicos, como é o melhor tratamento para o paciente que tem o diagnóstico do câncer.
qual vai ser esse tratamento, se vai ser quimioterapia, radioterapia, cirurgia, o que a gente vai fazer com esse paciente, cuidado paliativo, como a gente pode ajudá-lo. Daisy, o pessoal de casa deve estar se perguntando, e o que é o H+Onco? O H+Onco é um centro de oncologia privado no sertão da Paraíba. Ele está aqui com a ideia de encurtar distâncias. A gente veio abraçar esse público que precisa de uma assistência num local como o H+Onco. Nosso centro comporta cirurgiões de cabeça e pescoço, cirurgião torácico, oncologista clínica como eu, nós temos nutricionistas, cirurgião oncológico, enfermagem oncológica, farmacêutico, toda uma equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, para poder fazer com que cada atendimento seja humanizado e seja um momento para esse paciente se sentir bem aqui no H+Onco. Lembrando que a nossa instituição ela é voltada e centralizada no atendimento do paciente. Então, é o importante a gente estar aqui. Nosso centro é um local de diagnóstico, de tratamento, de prevenção e principalmente de cura. Nós temos uma sala de infusão. E o que é uma sala de infusão? Sala de infusão é o local onde os pacientes fazem o tratamento quimioterápico, terapia-alvo, imunoterapia, onde ele precisa fazer uma medicação supervisionada por um médico. Então, nós temos 8 boxes individualizados para esses pacientes, além de um apartamento todo climatizado, seguro, que o paciente possa vir com seus familiares, tem um aconchego da sua cabine individualizada. Esse é o H+Onco. Bem, Daisy, falei sobre o H+Onco, falei o que é um oncologista clínico, o que faz um oncologista clínico. Foi um prazer estar aqui contigo. Eu espero que nossa jornada seja muito frutífera para frente para os nossos pacientes. Um beijo. Foi muito bom conhecer um pouco sobre a doutora Lidiane Guimarães e sobre a importância da chegada do primeiro centro de oncologia e infusão privado do sertão da Paraíba, aqui na nossa cidade de Patos. Nosso muito obrigada à doutora Lidiane Guimarães por todo esse empreendimento voltado aqui para a saúde da oncologia do sertão. E vamos estar aqui com o quadro Fala Onco, todas as terças-feiras dentro do programa Fique Bem, trazendo para a gente todo o conhecimento, sabedoria, evidências científicas sobre o tratamento de câncer, para que a gente possa entender mais sobre esses processos. Doutor Luan, quando uma pessoa está infartando, o que é que a pessoa que está perto dessa outra pessoa que disse sentir mal com alguns sintomas que são semelhantes ao infarto, como é que essa pessoa ela deve proceder? Né? Eu falo porque muitas pessoas pegam a pessoa, levam direto para o hospital, muitas vezes tem manuseios que não são adequados e acabam piorando esse quadro. O que é que a pessoa deve fazer? Então vamos dar um exemplo bem objetivo e prático. Você está com sua mãe lá e ela começa a ter dor no peito, né? Então isso pode ser um ataque cardíaco, pode ser um infarto. Primeiro, você está sozinho com sua mãe, primeira coisa, você vai pegar o telefone e vai ligar para o serviço de urgência. O SAMU, no caso a gente aqui, 192. Então, ligou, aí você volta para a pessoa que está tendo um ataque cardíaco, a suspeita de ataque cardíaco, e pode administrar 2 AS, 2 aspirinas, AS infantil. Se essa pessoa não tiver alergia ou se essa pessoa não estiver ainda utilizando. Tem que sentar essa pessoa ou deitar essa pessoa, acalmar essa pessoa e se essa pessoa tiver alguma perda de consciência, você tem que verificar o pulso dessa pessoa e se não tiver pulso, iniciar a massagem cardíaca. Certo? Mas esperar o serviço do SAMU. Isso, exatamente. O primeiro passo, diante de uma suspeita de ataque cardíaco, é você pegar o telefone e ligar para o SAMU para chamar o serviço de urgência. E quando a pessoa começa a sentir essas dores no peito e muitas vezes se confunde, a gente tem muito isso no senso comum, né? Eu tô com a dor no peito, mas pode ser gases, pode ser um problema na coluna. Quando é que a gente deve acender mesmo para entender que pode ser algo mais grave? Por exemplo, se você tem esse desconforto na região epigástrica, a gente fala na região do estômago, quando faz algum esforço físico, aí eu subi uma escada, senti essa dor, esse desconforto, ou esse cansaço desproporcional, né? São sintomas que geralmente a angina, a doença aterosclerótica, ela se manifesta mais quando diante do esforço, né? O paciente se levantou de repente e teve um desmaio, seja um fator de uma arritmia, pode ser uma arritmia. Então, sintomas desproporcionais ao que se não tinha antigamente e que se passou a ter, tem que se levantar o alerta. E na dúvida, você não tenha receio em procurar ajuda, né, especializada. Tem que procurar uma avaliação cardiológica para você ter essa dúvida, né? A gente diz, não guarde sintoma.
A pior coisa na cardiologia, ou em qualquer área da medicina, qualquer área da saúde, é você guardar sintoma. Porque aquilo vai piorar, aquilo vai ficar sem explicação e você pode ter um evento, uma consequência ruim para aquilo ali. Entendo. As pessoas ainda acreditam muito hoje que quem infarta morre. Mas explica aí pra gente que nem sempre quem está infartando vai morrer, né? O infarto, ele tem cura? O infarto é uma doença complexa. Depende da gravidade da doença, depende da idade da pessoa, depende do condicionamento fisiológico daquela pessoa. Então, é uma doença que pode ter muitas variáveis influenciando. Mas houve uma redução muito importante da mortalidade do infarto graças aos serviços de urgência. Por exemplo, aqui em Patos a gente tem um serviço de hemodinâmica agora, né? Antigamente a pessoa quando infartava tinha que esperar alguns dias para ir para João Pessoa, Campina Grande, para realizar um cateterismo cardíaco. Por que o cateterismo? Porque o cateterismo cardíaco é aquele exame, aquele procedimento invasivo que consegue identificar se há ou não obstrução. E havendo obstrução, pode atuar naquele momento. A colocação de stent, que é a angioplastia. Então, graças à modernização do serviço de saúde, graças à evolução da medicina, a mortalidade tem diminuído, embora a incidência aumentou. Tem mais pessoas com infarto, mas hoje menos pessoas com infarto morrem, graças ao tratamento mais avançado que a medicina chegou. Existe uma tendência maior de quem é mais jovem morrer e de quem é idoso não morrer de infarto? A gente observa o seguinte, que quando o paciente é jovem, ele geralmente quando tem um infarto é por uso, ou é alguma doença genética, que pode levar à morte súbita, né? E realmente o paciente jovem que tem um evento cardiovascular por morte súbita decorrente de doenças genéticas realmente são mais graves, né? A artéria coronária anômala, arritmias malignas, né? Então tudo isso pode gerar morte súbita mesmo. E uso de drogas, né? A gente vê muito assim jovem, alguns usam cocaína, crack, maconha. O próprio cigarro eletrônico aumentou a incidência de evento cardiovascular. Uso indiscriminado de anabolizantes, né? Pode elevar o risco cardiovascular. Enfim, a gente percebe mais isso no jovem porque também por ser um público que causa mais comoção pública. Sim. A morte de um jovem por infarto geralmente causa mais comoção, chama mais atenção da sociedade do que a morte de um idoso com 80 anos de infarto. Sim. Mas em qualquer idade o infarto ele pode levar sim à morte. Entendo. É complicado, viu? A gente tem que se cuidar muito e fazer avaliação sempre que possível, né? Para que a gente possa entender se existe alguma anomalia, né? Porque muitas vezes isso é muito comum, como por exemplo, sopro no coração. Né? O sopro no coração, muitas vezes as pessoas vivem uma vida toda e nunca nem sabem que tem um sopro no coração. Como é que é diagnosticado? Veja, o sopro geralmente ele é identificado quando ainda na fase de criança, né? Sim. Pelo pediatra. Há os sopros fisiológicos e os sopros patológicos. É muito comum em crianças ter o sopro fisiológico, aquele sopro que vai sumir ao longo da vida e que não representa nenhuma patologia, nenhuma doença. Mas existem aquelas situações em que o sopro é patológico, que ele representa uma doença no coração. Então é necessário fazer uma avaliação pediátrica. Quando o pediatra identificar um sopro, ele vai fazer a divisão. É um sopro fisiológico ou um sopro patológico? Se for um sopro patológico, ele vai encaminhar para o cardiologista. E aí vai se avaliar se é uma doença congênita, se é uma avaliação, se é uma doença que surgiu já na infância. Então tem que se avaliar porque tem várias causas, né, e várias consequências também. Entendo, exatamente. Como a gente falou assim, os problemas emocionais eles podem desencadear também fatores de problemas cardíacos quando você não está bem psicologicamente? Sim, o estresse crônico, a depressão, os transtornos de ansiedade, eles geram sim um quadro que levam a um estresse também metabólico no organismo, né? Levam também a alterações de fatores de risco, né? A ansiedade crônica leva à hipertensão, né? Piora o diabetes, piora os fatores de risco que estão relacionados classicamente com doenças cardiovasculares. Então a saúde mental também tem um impacto muito importante na saúde cardiovascular. Que também é muito importante ser avaliado. Por exemplo, hoje a gente tem visto que vários jovens têm excedido nos psicoestimulantes. Né, doutor Luan? Os psicoestimulantes, eles
tem uma sobrecarga na questão do coração? A gente pega muito no consultório paciente que usa pré-treino, né, que desenvolve palpitações. Né? E aí, assim, paciente que já tem uma tendência a ter algumas arritmias, elas podem piorar com o uso de pré-treinos, de psicoestimulantes. Tá? A gente vê isso muito para paciente que é atleta. Né? A própria cafeína, se usada em excesso, né, ela pode desenvolver arritmias. Então, pode elevar a pressão. Então, tudo deve ser utilizado com prudência. Né? Eu acho que o mais danoso é o excesso. Por exemplo, o paciente chega para mim e pergunta: doutor, eu posso usar bebida alcoólica? A gente tem que saber quais são os riscos daquele paciente e qual é a quantidade que ele quer utilizar. Porque tudo que é em excesso pode ser danoso para o organismo. Sim. Eu tenho visto muitos adolescentes, eu tenho visto muitos fazerem uso de energéticos, principalmente para estudar ou para treinar. Os energéticos, eles trazem um malefício para o coração? Uhum. Os energéticos, eles estimulam o sistema adrenérgico do organismo, que acelera o coração, pode levar a taquicardia, né, aumenta um pouco a pressão, né, aumenta mais a atenção, né, o estado de vigília do paciente. Então tem que se avaliar o porquê de utilizar isso, né, e se isso está trazendo realmente problemas para o organismo. Então eu não aconselho o paciente a utilizar energético, por exemplo, para estudar, né, porque isso pode levar assim, a quadros cardiológicos que podem complicar. Podem ser desenvolvidos. Exatamente. Até porque você fica dependente daquilo, né? Não é o seu fisiológico. Exatamente. Foge ao que o seu organismo está programado para fazer. Se você não tem um descanso, não tem um sono adequado, isso pode vir a prejudicar isso vai prejudicar o seu coração. Então a gente sabe que o sono é um dos fatores de risco. Um sono mal realizado, a apneia do sono, doenças do sono, elas podem ter um impacto muito negativo sobre o coração. Exatamente, é desse jeito. E existe um perfil cardíaco de homens e mulheres? Existe uma diferença? Homens infartam mais, mulheres infartam mais? Olha, hoje, com a mudança epidemiológica, a gente sabe que a doença coronariana afeta tanto homens como mulheres. Então, assim, até a gente tenta evitar dizer quem infarta mais. Então, todos estão sob o mesmo risco. Até para facilitar a prevenção. Porque se a gente fala assim, não, só homem infarta, as mulheres podem relaxar. Então é importante a gente falar que a prevenção é para todos. Todos precisam fazer o esforço de ter uma qualidade de vida melhor. Atividade física, evitar hábitos alimentares, evitar o tabagismo, evitar o uso de drogas. Tudo isso, independente do sexo, pode estar relacionado à morte cardiovascular. Perfeito. Doutor Luan, fala um pouco pra gente sobre como é que funciona esse programa Coração Paraibano, que a gente tem visto que tem tido uma ascendência enorme aqui na Paraíba e trazendo excelentes resultados. Bem, o programa Coração Paraibano mudou completamente a realidade de saúde no estado da Paraíba. Eu acho que, eu não conheço nenhum programa de saúde que tenha revolucionado tanto o sertão como o programa Coração Paraibano. E eu falo isso não por questões de política, não. Eu falo isso pensando na saúde pública. Eu desconheço um programa de saúde pública que tenha tanto impacto como teve o Coração Paraibano no sertão. Sim. Antigamente a pessoa era comum dizer, não, teve infarto, morreu. Até a pessoa se conformava, né? Não, sim, fulaninho teve um infarto, morreu. Hoje já não é mais o padrão, já não é mais o comum isso, né? O comum teve um infarto, fez um cateterismo, fez a angioplastia, está bem. Esse é o que a gente está querendo tornar habitual. E esse é o desafio do Coração Paraibano. É uma rede de cuidado para pacientes que têm quadros cardiológicos agudos, infarto, arritmias, e que leva ao tratamento em tempo hábil. Você vai fazer o cateterismo em 24 horas, de forma imediata, em até 3 dias. Tudo isso de acordo com o quadro clínico do paciente. Então, o programa Coração Paraibano, ele definiu estratégias que permitem que o paciente seja tratado em tempo hábil, em tempo correto, para que a mortalidade da doença cardiovascular, que é uma doença grave, não seja tão grande e reduzida. E a gente já vê isso na realidade. Os números de morte cardiovascular reduziram drasticamente. Hoje a gente tem 3 hemodinâmicas pelo SUS na Paraíba, que fazem parte do programa Coração Paraibano. Em Patos, Campina Grande e João Pessoa.
Pra você ter uma ideia, a macro-região que mais recebe quadros agudos de infarto, aquele que está nas primeiras 12 horas de infarto, é a região de Patos, é a região do sertão. Então, os números de Patos são hoje, em termos de doentes agudos, aqueles que estão com quadro com supra, são os maiores do estado. Você vê como isso mudou a realidade de saúde. É uma revolução, é uma conquista não só da saúde, mas social. E aí esse projeto do Coração Paraibano, ele está acoplado às questões da hemodinâmica do Hospital Regional Janduí Carneiro, né? Isso. O Coração Paraibano, ele funciona de uma maneira, já lá na cidade onde o paciente está. Sim. O médico que identifica uma suspeita de infarto, ele entra em contato com a regulação estadual, manda o eletro, manda o quadro clínico do paciente. A regulação tem um cardiologista 24 horas para avaliar cada quadro desse. O cardiologista vai e aciona a estratégia adequada para o paciente. Então, esse paciente está com um quadro agudo, um IAM com supra, um infarto com supra. Tem que fazer um CAT em até 2 horas. Aí a ambulância vai pegar esse paciente, ou até o transporte aéreo vai pegar esse paciente para realizar dentro do tempo estabelecido pelo cardiologista. Não, esse paciente pode realizar o cateterismo em até 24 horas. E aí se cria a estratégia para obedecer aquele tempo que o cardiologista do Coração Paraibano determinou. Isso é maravilhoso, né? Olha quanto de vidas, né, tem salvado, né? Exatamente. E, doutor Luan, existe um exame de sangue que também pode detectar se a pessoa está infartando ou não? O diagnóstico de infarto, ele pressupõe 3 aspectos. O aspecto clínico, o sintoma, dor no peito, falta de ar, a síncope, palpitação. Tem o aspecto do eletro. Todo paciente com suspeita de infarto, dor no peito, vai fazer um eletrocardiograma. Né? E tem um aspecto do exame de sangue, que são os marcadores de necrose miocárdica, que a gente chama popularmente de enzimas, que é a troponina. Esses exames, em conjunto, eles são avaliados para ver se o paciente tem ou não um quadro de infarto. E aí, de acordo com isso, ele vai para o cateterismo cardíaco, que é o exame invasivo. Isso é maravilhoso, né? Porque pelo menos esses 2 exames eles são básicos, né? Para já detectar algum possível... E às vezes, eu diria assim, os 3 são importantes. Porque às vezes o paciente tem um eletro normal, tem uma troponina normal, mas tem um sintoma. Sim. E aí o médico do Coração Paraibano, pelo sintoma, não, esse paciente é de alto risco, tem alguma coisa aí. Sim. Vamos para o cateterismo cardíaco. E aí no cateterismo, são inúmeros pacientes que a gente pega assim, tá infartando de verdade. Tem uma suboclusão lá que ainda não se manifestou no eletro, nem se manifestou no exame de sangue, mas que já estava em vias de um infarto grave. Que maravilha, né? Ter esse braço hoje da cardiologia acoplado dentro dessa percepção de avaliação para encaminhar logo para o caso ser realmente resolvido, né? A gente, quando chegou aqui em Patos, a gente era muito desacreditado. Né? Como é que Patos, um local que não tem tanta estrutura, vai receber um serviço de hemodinâmica? Né? E aí, não, houve-se um estudo e até a necessidade que havia muita morte no sertão por infarto. E hoje a gente viu uma realidade completamente diferente. Hoje os índices de mortalidade por procedimentos invasivos é quase 0 no Hospital Regional de Patos. Tamanha a tecnologia que foi trazida para cá, com uma aparelho de hemodinâmica que é muito moderno, com especialistas, médicos especialistas, hemodinamicistas, e também equipe de enfermagem especialista, equipe de fisioterapia especialista, e até UTI cardiológica. A gente tem no Regional de Patos, tem a única UTI cardiológica do estado, do sertão. O Hospital Regional de Patos tem a única, nem hospital privado no sertão tem a UTI cardiológica. O Hospital Regional de Patos tem uma UTI cardiológica. Que maravilha, né? E dá mais tudo segurança. SUS. Tudo SUS. Tudo SUS e SUS com qualidade. SUS é maravilhoso. SUS Exatamente. É a gente tem que levantar a bandeira e parabenizar os gestores por isso. Certeza. A gente não teria esse programa se alguém não tivesse acreditado, se alguém não tivesse estudado, planejado e concretizado esse programa. E eu vejo muito que a vertente da medicina é avançar mais, doutor Luan, né? Exatamente. E você hoje, dentro desse patamar da hemodinâmica, você percebe como médico, principalmente, esse avanço da ciência e essa possibilidade do SUS trazer ainda mais essas questões mais rápidas e práticas para curar a pessoa? Por exemplo, na própria hemodinâmica, há 20 anos atrás, a gente não fazia angioplastia com stent. A angioplastia era só balonava, só dilatava a lesão lá, abria e acabou a angioplastia. Hoje não.
Já se usa o stent, que é um dispositivo metálico que ele adere à parede do vaso e permite que o vaso fique aberto, né, de maneira definitiva. Então, houve uma evolução. Angioplastia com balão para angioplastia com stent. E os stents foram evoluindo. O primeiro stent era um stent que a gente chamava de convencional, que não tinha tantas medicações dentro dele. Hoje os stents que a gente usa são de terceira geração, são os farmacológicos, que tem medicação dentro do próprio stent que vai atuar dentro do vaso. Isso é uma questão de muita tecnologia. Avanço, né? Avanço. E que se reflete na qualidade e na quantidade de vidas salvas. Que maravilha, a gente fica muito feliz em saber de tudo isso, gente. É muito importante a gente ter esse aparato, principalmente pelo setor público, que é o que a maior parte das pessoas precisam, né? As pessoas necessitam, as pessoas não têm tantas condições para estarem pagando plano de saúde, e aí o SUS é o ideal, né? Precisa ser o ideal, estar mais próximo desse ideal, né? Uma frase pode resumir o sucesso do programa Coração Paraibano. Em todo o sertão paraibano, pegando serviços privados e serviços públicos, só quem tem uma UTI cardiológica hoje é o Hospital Regional de Patos. Então, mesmo você pode ter o melhor plano do mundo, no sertão, a UTI cardiológica vai estar no serviço público. Exatamente. Isso é um grande avanço. O serviço de hemodinâmica 24 horas, com hemodinâmica 24 horas, vai estar no público. E isso é para todo mundo. Pobre, rico, sim, branco, preto, não importa. É saúde, é SUS. Exatamente. Né? E salvar vidas está em primeiro lugar. Exatamente. Né? Independente de qualquer coisa, o objetivo é salvar vidas. Que maravilha, doutor Luan. Chegamos ao final desse podcast maravilhoso, passa super rápido, e eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão vendo a gente agora, né? Deixa essa mensagem para que as pessoas possam entender sobre esses processos de como ter essa qualidade de vida e evitar essas doenças do coração. Então, pessoal, o que eu posso dizer, a mensagem principal de um cardiologista é que a prevenção é o principal aliado do nosso trabalho. Hoje, a gente sabe que a prevenção é capaz de salvar vidas. Então, o que a gente fala para vocês é que se previnam, se cuidem, né? Mudem os hábitos alimentares, né? Melhorem a capacidade de realizar atividades físicas, né? Procurem resolver questões de saúde mental, psicológica, tenham uma vida mais saudável, porque tudo isso vai impactar na saúde do coração. E o coração, como é o órgão da vida, precisa ter um carinho especial por ele. Então, se a gente não, como é que a gente pode se dizer que se ama se a gente não tem um cuidado especial com o nosso coração? Então, cuide do seu coração, cuide da sua vida de maneira saudável. Viva melhor. Que maravilha. Nós agradecemos muito, doutor Luan, a sua participação. Foi muito enriquecedor todos esses aspectos que você trouxe para a gente de conhecimento, né? E nós ficamos muito gratos pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para qualquer situação. E mais do que vir aqui é também levar as pessoas o desejo, criar nas pessoas o desejo de cuidar do coração. Perfeito. Isso mesmo. Então eu espero que vocês possam compartilhar esse podcast de hoje maravilhoso através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e que possam compartilhar para aquelas pessoas que vocês entendem que estão acima do peso, que estão com outros tipos de comorbidades, para que elas possam também se cuidar e fazer uma avaliação cardíaca. Então espero que vocês todos fiquem bem. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica
médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria. Doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo. escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente.